Chegamos ao último capítulo de Filipenses. A carta é escrita por Paulo. Hoje nós já falamos do primeiro, do segundo e o terceiro nós falamos na primeira mensagem do ano. Então, se você quiser ouvir um pouquinho sobre Filipenses 3, volta lá, entra no YouTube da igreja, busca a mensagem do dia 5 de janeiro. É a nossa mensagem sobre Filipenses capítulo 3. E hoje nós vamos finalizar, não hoje, porque o capítulo 4 de Filipenses, a hora que eu comecei a ler, eu falei para a Priscila, tem muito assunto, não dá para a gente falar tudo numa única mensagem. Porque nesse último capítulo o apóstolo Paulo vai tratar de algumas coisas que são importantes para a nossa jornada cristã, que nós precisamos entronizar dentro de nós. E porque a vida cristã é uma jornada. A gente começa e o interessante de uma caminhada, irmãos, é que cada um tem um ritmo. A caminhada, cada um anda em um ritmo. Então tem uns que andam mais rápido, tem uns que amadurecem mais rápido na fé, tem outros que demoram um pouco mais, tem outros que andam um pouco mais devagar, demora para amadurecer. Então cada um está num momento de fé. Aqui nós olhamos e nós ficamos como se fosse todos heterogêneos, se fosse um grupo todos iguais, mas cada um aqui tem um processo de vida diferente, cada um tem uma caminhada de fé diferente, e temos que respeitar isso. Então às vezes o jovem está num momento, aquele que está pensando na faculdade, tem o que está pensando em casar, tem o que está pensando em arrumar o primeiro emprego, tem ainda que está no ensino médio, tem o que está no fundamental. Então cada um está num processo. Os irmãos já mais maduros, tem uns que já se aposentou, já está só curtindo a vida de aposentado, tem outros que ainda está se matando, não vai se aposentar, porque quem começou agora vai ser difícil de se aposentar, mas vai na fé que dá. Mas então cada um está num processo, cada um está numa caminhada diferente, e o interessante é que a Bíblia vai nos ajudar a todos nós. O importante da palavra de Deus é que ela tem lições e ela traz para nós exemplos para que a gente possa partilhar todos os momentos da vida. No lugar que você está hoje, a palavra de Deus tem um conselho para você. Aonde o momento da sua jornada hoje, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Então, nós vamos hoje ler Filipenses do capítulo 1 até o versículo de número 9. Nós vamos de Filipenses 1 a 9, e depois nós vamos, no próximo domingo, a gente finaliza do versículo 10 até o versículo de número 16. Deixa eu confirmar aqui, para não falar errado. 23. Então, no próximo domingo, nós vamos do capítulo 10 até o 23. E aí nós finalizamos Filipenses. Então, encontraram aí Filipenses capítulo 4? Acho que eu prefiro o copo com água, que é mais fácil para beber. O negócio aqui é muito chique. Por favor. Isso, ali a nossa nova diaconisa já está. Filipenses capítulo 4 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente,
e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. O que também aprendestes e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. O Senhor já se faz presente, já falou conosco na adoração, nos louvores, aonde engrandecemos o teu nome e dizemos que o teu nome está sobre todos os nomes. E nesta hora, Senhor, diante da tua palavra, nós pedimos a direção do teu Santo Espírito, para que o Senhor possa falar com cada um de nós. O Senhor possa trazer a revelação da palavra e que esta palavra encontre lugar em nossos corações e que ela seja transformadora para as nossas vidas. Que aqueles que aqui estão presentes, que vão acompanhar, Senhor, através da transmissão, que eles também sejam abençoados e que a tua palavra possa frutificar para a glória do teu nome. Amém. Então, o apóstolo Paulo vai chegando para o final da carta. E para que a gente possamos entender, e como nós já falamos anteriormente nas outras mensagens dos domingos, a carta ela é marcada pela alegria. Então, o sentimento de Paulo é um sentimento de alegria. E aí ele vai falar aqui sobre, continua no capítulo 4 também, tem várias menções de alegria. Já vê o verso 5, o verso 4 ele diz, olha, regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No verso 1 ele diz que é minha alegria e coroa. Então, ela está marcada por alegria. Então vocês estão vendo, acho que o João não colocou, pode pôr aqui, João. O tema é só para provocá-los. O tema para a mensagem é não viva ansioso. Então você está vendo aí, a imagem é um camarada perturbado na mente. É mais ou menos isso. E a ansiedade é isso que causa, mas daqui a pouco nós chegamos nela. Mas, então Paulo vai chegando para o final da carta aí, para que os irmãos compreendam a divisão em capítulos e versículos, ela veio bem depois. Já no século V, quando foi traduzida a Bíblia para a Vulgata, para o latim, que aí começou a separar as cartas, os livros da Bíblia em capítulos e versículos. Antes era um rolo só, como se você recebe uma carta de uma pessoa escrita e ela vem na sequência. Então, quando Paulo começa o capítulo 4, ele ainda está com a mente o que ele está terminando no capítulo 3. E o último versículo do capítulo 3, o que ele diz? Olha, que Deus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ele está falando sobre que os irmãos, a igreja de Filipos e todos nós somos cidadãos do céu. Então a ideia que Paulo tem é essa, olha, nós somos cidadãos dos céus, nossa cidadania é celeste, nós estamos aqui nessa terra, mas nós não pertencemos a esta terra. Nós vamos ter um corpo transformado
e ele vai dizer, olha, vocês são meus amados, meus queridos. Então, Paulo está tratando esses irmãos de forma carinhosa, amistosa, diferente lá da igreja de Gálatas, que ele diz, olha, seus insensatos Gálatas, quem foi que ensinou vocês a fugir do evangelho? Aos Coríntios ele também já é mais duro com esses irmãos. Agora, aqui com esses irmãos de Filipos, é uma igreja que Paulo tem um carinho especial. Então ele chama, olha, meus amados, meus muito queridos irmãos, amados no Senhor, e ele diz, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Então Paulo está se regozijando com esta igreja, e ele diz que eles são a alegria dele e a coroa. A coroa que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é a coroa de um rei, não é essa coroa que o apóstolo Paulo está dizendo, não é a coroa de um príncipe, marcadas de pedras preciosas. A coroa, a palavra coroa aqui, que está lá no texto original, é aquela coroa que os atletas ganhavam quando terminava uma prova e ele era vencedor. Então, lá eu já falei para os irmãos na primeira mensagem em janeiro, que a ideia da corrida eles participavam dos Jogos Olímpicos, e o final, o ganhador, se reunia ali, todos os juízes, todas as pessoas de importância da cidade, e o vencedor era coroado com uma coroa de louros. Então, é essa coroa que Paulo está dizendo, olha, vocês são a minha coroa. Então ele está querendo dizer o quê? Que quando chegasse o final da carreira de Paulo, quando terminasse a sua jornada, esses irmãos de Filipos, a igreja de Filipos, era o prêmio que ele ia receber diante de Deus, diante do juiz que ia coroá-lo pelo êxito da sua caminhada. Então ele está dizendo, olha, vocês são a minha coroa. Então a primeira ideia é essa coroa que ele está dizendo de um vencedor que ganhou uma corrida, de que terminou e está sendo aplaudido, de estar recebendo os louros da vitória. A outra ideia de coroa é que naquele tempo, quando você convidava alguém para um banquete e entrava na sua casa, ou você recebia, então o convidado recebia também essa coroa que era colocado sobre a sua cabeça. E se vocês já viram alguns filmes antigos, somente do Império Romano, vocês veem nos banquetes do imperador, tem algumas pessoas com umas coroas de louro na cabeça. É essa coroa do convidado de um banquete, que está sendo recepcionado diante de todos, está dizendo, olha, esse convidado ele é muito especial, então eu estou coroando porque eu estou feliz com a presença deste convidado à minha mesa. E Paulo está dizendo, olha, vocês vão ser a minha coroa também naquele dia, quando tiver reunido todos os santos de todas as eras, no banquete celestial que o Senhor vai preparar para a sua igreja. Paulo diz, naquele dia, vocês vão ser a minha coroa, vocês vão ser a minha alegria diante de todos, vão dizer, olha, Paulo venceu. Esta igreja de Filipos é uma igreja onde Paulo deu a sua vida, onde Paulo plantou, onde Paulo se entregou. Então é essa coroa que ele está dizendo. Ele diz, olha, então vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são o que eu vou entregar para Deus naquele dia. Por isso que ele vai dizer, então estais assim firmes no Senhor. Então a primeira recomendação que nós vamos tratar nesta noite, depois vamos falar sobre a questão da ansiedade, que Paulo diz são conselhos para uma vida alegre. Fora a ansiedade, o que Paulo vai tratar nesse capítulo 4, e que nós vamos falar nesta noite, e eu quero que você coloque isso no seu coração, que são conselhos para que você tenha uma vida alegre. Porque o ponto de partida da vida cristã é uma vida marcada pela alegria. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus disse, olha, eu vos dou uma alegria que o mundo não vos dá. Então, essa alegria é o que Paulo está dizendo. E a primeira coisa, a primeira recomendação que ele vai dizer para viver uma vida alegre, ele diz, olha, vocês precisam estar firmes. Porque naquele dia que eu vou apresentá-los diante de Deus, eu preciso que vocês cheguem lá. Porque se vocês não chegarem, eu vou apresentar o que diante de Deus? Eu não vou ter coroa, eu não vou ter alegria, porque vocês
pararam no caminho. Então, a primeira recomendação de Paulo para esta igreja e para esses irmãos e para que eles vivessem uma vida alegre, uma vida contente, uma vida plena, é que eles ficassem firmes aonde? No Senhor. O que Paulo está chamando a nossa atenção e o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, a primeira recomendação, o primeiro conselho é que nós precisamos estar firmes no Senhor. Firmeza aqui, Paulo está imaginando um militar, um guarda romano, montando a sua caminhada, a sua jornada, e ele tinha que se arrumar, e depois dele fazer tudo, ele fica firme, pronto. Lembra de Efésios capítulo 6, quando ele fala das armaduras de Deus, ele diz, olha, depois de fazer tudo, ficais firmes. E essa questão de ficar firmes, irmãos, é muito difícil, porque o que Paulo está dizendo é que, nós já vimos nas mensagens anteriores, nos capítulos anteriores, que ele estava sofrendo perseguição. Paulo está preso em Roma, ele está privado da sua liberdade. Tem alguns mestres falsos na igreja, pregando que era necessário se circuncidar, que era necessário se converter ao judaísmo, que a lei de Moisés era um requisito para a salvação. Então essas importunação, tinha divisão, tinha partidarismo dentro da comunidade, como nós vamos ver mais adiante, essa separação de Evódia, de Síntique. No capítulo 2 ele fala sobre isso, para que ninguém se portasse com vanglória, não houvesse partidarismo. Então, o que Paulo está dizendo é que nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, vai acontecer muitas coisas para que a gente saia da presença de Deus e que nós não ficamos firmes. Vai vir muitas situações que nós vamos questionar às vezes a nossa fé cristã, nós vamos muitas vezes questionar se realmente nós estamos fazendo a coisa certa, se é o certo servir ao Senhor. Mas o que o apóstolo Paulo, a primeira recomendação, o primeiro conselho que ele dá para mim e para você na noite de hoje, é que você fique firme. Sabe, você cria assim a sua raiz, e você precisa fincá-la. E nada pode te demover, nada pode tirar você dessa firmeza que está em quem? No Senhor. Sabe qual que é o grande problema, a dificuldade de nós nos mantermos firmes? É porque nós olhamos para muitas coisas. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é isso: vocês se firmam no Senhor. Vocês precisam olhar somente para Jesus. A firmeza nossa tem que estar em olhando para Jesus, porque, irmãos, nós vamos ver muitas coisas. E quando você conversa com uma pessoa que saiu da igreja, e você pergunta por que você saiu, tem sempre algo a dizer. Não, olha, porque fulano fez isso, porque o pastor fez aquilo, porque a irmã fulana falou, porque o irmão fulano disse, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro. E a gente tem sempre algo que nos fez sair, que nos fez nos distanciar de Deus. Mas aqui a mensagem de Paulo é, olha, nós precisamos ficar firmes no Senhor. Independente da situação, independente do que aconteça. Essa semana, né, a Priscila estava contando que tem uns amigos dela lá no trabalho que disse que saiu da igreja porque o pastor era hipócrita. Porque o pastor falava uma coisa e fazia outra. E isso fez ele sair da igreja, fez ele se afastar. Então, por quê? Porque ele estava olhando no pastor. E às vezes nós estamos olhando nas pessoas, às vezes nós estamos olhando na igreja, às vezes nós estamos olhando em tantos outros lugares e perdemos a visão de quem nós realmente temos que firmar a minha e a sua fé. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus, porque Jesus, Ele nunca vai nos decepcionar, Jesus nunca vai nos deixar, Jesus nunca vai nos abandonar. Então a primeira recomendação de Paulo para essa igreja é, olha, fique firme no Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que diga, porque vai acontecer. Nós estamos vivendo uma guerra. E essa guerra é a guerra pela nossa alma. Sabe? Satanás e Deus estão numa guerra pela nossa alma. E o que o diabo mais quer é tirar-nos da presença de Deus e levar a nossa alma para o destino eterno de perdição e de sofrimento. Então ele vai colocar tudo quanto é tipo de embaraço, de empecilho, de situações, e nós só vamos ser atingidos por quem está próximo de nós.
nós sofremos muito mais quando são pessoas que estão próximas. Se falar para você, olha, morreu fulano de tal, caiu o avião, morreu fulano, a gente chora, às vezes, né, lamentamos, mas você não conhece o piloto, você não conhece o copiloto, você não conhece quem morreu, mas se... Agora, e se está seu pai dentro desse avião? Se está seu filho? Se está sua mãe? Se está um amigo, conhecido, chegado? O sentimento é outro. E é isso que Paulo está nos ensinando também, que na vida cristã nós vamos sofrer esses ataques de pessoas que estão perto, porque os de fora não faz diferença. Mas você ser atingido pelo irmão que senta no seu lado do banco, que tem no culto todo dia com você, o pastor que tinha que cuidar, velar pela sua alma, e de repente ele não faz isso, então aí a sua angústia, a sua tristeza é maior. Mas em meio a tudo isso, o meu conselho para você nesta noite, o conselho de Deus para nós, é que você fique firme no Senhor. Olhe somente para Jesus, firma os seus pés, firme a sua fé em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, diz aos escritores, aos Hebreus no capítulo 12. A segunda recomendação que o apóstolo Paulo vai dar nesse texto é sobre... Cadê João Vitor? Você tá, passa aí. Já foi, agora os outros. É não viva em desarmonia. O segundo conselho de Paulo, para que você viva uma vida alegre, para que você viva uma vida que não vai te causar muita ansiedade, não viva uma vida em desarmonia. Olha o capítulo 2, o versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Nós não sabemos, o texto não diz o que aconteceu, mas essas duas irmãs, que eram cooperadoras de Paulo, no versículo 3, Paulo diz, olha, elas foram minhas companheiras, trabalharam comigo no Evangelho, mas por alguma situação, essas irmãs brigaram. Evódia e Síntique estão brigadas dentro da igreja. Talvez a Evódia fez um projeto lá e Síntique não quis participar. Fez um culto e ela não quis estar. Olha, não vou, não gosto, ou falou alguma coisa, mas alguma coisa aconteceu. Que essas duas irmãs que ajudaram Paulo, que cooperaram com ele no Evangelho, elas estavam brigadas. Elas estavam de cara virada uma para a outra. Aí Paulo vai fazer, no primeiro ele diz, olha, vocês precisam ficar firmes. Agora aqui, quando é tratando com pessoas, você vê que Paulo não dá uma ordem, ele diz o quê? Eu peço, eu rogo, eu preciso que vocês duas se entrem num acordo, que vocês comecem a pensar, que sintam o mesmo no Senhor. Eu preciso que vocês tenham o mesmo sentimento, que vocês parem de brigar, porque quando nós estamos brigando uns com os outros, irmãos, não tem como viver uma vida de paz, não tem como viver uma vida de alegria, não tem como viver uma vida plena, porque nós chegamos em onde aquela pessoa está, o ambiente parece que torna pesado, é carregado. Ah, fulano, se fulano tá, eu não vou, se fulano vai, eu não vou. Se é fulano que vai dirigir o culto, eu não participo. Se fulano que está na frente do ministério, eu não faço parte. Na família, em qualquer ambiente, no trabalho, quando nós estamos em desarmonia com as pessoas, com alguém, nós infelizmente vamos deixando que esse sentimento vai nos angustiando, vai tirando a nossa alegria. E o conselho de Paulo é, nós precisamos resolver isso. Jesus mesmo disse, se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar, volta no caminho, se reconcilie com o seu irmão enquanto tem tempo. Não dá para viver uma vida em desarmonia, uma vida onde você vive brigado com as pessoas, onde você vive brigando com todo mundo, onde você vive brigando dentro de casa, briga com o vizinho, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o filho, briga com o marido. É uma vida que... uma pessoa que vive em discussões, em guerras. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam resolver isso. E tem algumas situações, irmãos, que
aquelas pessoas não conseguem resolver. Aí Paulo no 3 ele disse assim, ó, eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, nós não sabemos quem é ele, que ajude essas mulheres. Paulo vai pedir que alguém interfira para você ver o grau do problema que essas duas irmãs estavam atravessando. Nós não diz o que foi, mas a coisa foi séria. Porque ele interfere e diz, olha, eu rogo para você, Evódia e Sítique, que vocês sintam a mesma coisa no Senhor. Mas ele percebeu que, olha, só as duas elas não vão conseguir chegar num acordo não. Então eu vou rogar a você, meu fiel companheiro, que você ajude essas mulheres. Sentem com elas, converse, direcione, orienta, porque elas viveram uma vida, alguma coisa muito séria aconteceu. E aí Paulo vai dizer que nós precisamos, a segunda recomendação dele é que nós precisamos andar numa forma juntos. E outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, é para a gente não ofender o irmão. Porque em Provérbios diz uma palavra, Provérbios 18, 19 diz assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que conquistar uma cidade forte. E às vezes nós ofendemos por nada. Por uma situação, por uma brincadeira, por uma palavra, por qualquer coisa, nós ofendemos o irmão e aquela pessoa se entristece. Eu lembro que minha mãe conta que aconteceu com ela. Uma irmã trabalhava na casa de uma outra irmã e minha mãe passou e falou, a irmã está dormindo no trabalho. De forma brincando. E essa irmã guardou esse sentimento no coração. Ela parou de ir para a igreja, ficou uns cultos sem ir para a igreja, e perguntaram, o que aconteceu? Não, porque a irmã Linda falou isso sobre mim. Aí ela teve minha mãe lá, pedir perdão, falou, irmã, não foi isso, foi brincadeira, foi... Mas você entendeu como às vezes um mal entendido, uma brincadeira, uma palavra gera uma ofensa, e para consertar isso é difícil. Porque o texto diz que é mais fácil conquistar uma cidade forte do que um irmão ofendido. Que alguém que se magoou. E tem gente que se magoa fácil. Tem uns que você fala, não acontece nada. Mas tem uns que você fala, ele tem... Então nós temos que tomar cuidado. Temos que saber lidar com isso para que não leve à desarmonia, para que não leve a esses desacordos, a essas contendas, que vai gerar situações de ansiedade, de lutas, de situações complicadas, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, o segundo conselho de Paulo é, não viva uma vida de desarmonia, não viva uma vida de confusão. E nesse versículo que nós possamos também deixar entendido no versículo 3, é que ele diz, olha, esses outros cooperadores que me ajudaram, cujo nome estão no livro da vida. Sabe, irmãos, essa vida em desarmonia não é só de brigas, de confusões, mas foi como eu falei hoje pela manhã aqui na escola bíblica, lendo sobre esse texto, que às vezes nós andamos numa vida em desarmonia, porque nós não estamos naquilo que nós achávamos que deveríamos estar, ou não somos aquilo que nós achávamos que deveria ser. E aí nós vivemos uma vida em desarmonia conosco mesmo. Porque se você vê aqui, eu falei para os irmãos de manhã, que nós conhecemos quem? Nós conhecemos Paulo. Quem ficou com o nome na história? Paulo. Mas ele diz aqui que, olha, ele não pregou sozinho, que ele não fez a obra sozinho. Ele diz que houve o quê? Outros cooperadores. Quem é esses outros cooperadores? Ninguém sabe. Qual o nome deles? Ninguém sabe. Mas ele diz, o nome deles está no livro da vida. E às vezes nós ficamos brigando com nós mesmos, porque nós queremos os lugares de destaque. Nós não se conformamos com a vida que o Senhor nos deu.
Nós não se conformamos de ser apenas cooperadores no Evangelho, de sermos cooperadores para alguém, para que a obra de Deus seja feita. Nós não queremos ser o apoio para alguém possa se destacar mais do que nós. Nós não queremos ser o ombro que alguém suba e apareça mais do que nós. Nós queremos esse lugar de destaque. Mas Paulo diz, olha, eu não fiz nada sozinho, esses outros cooperadores me ajudaram. E a recompensa deles está, que o nome deles está escrito no livro da vida. Sabe, o mais importante, irmãos, é o nome no livro da vida. O mais importante é o nome estar escrito nos céus. Então não viva brigando com você mesmo em desarmonia, porque você não conquistou as coisas, porque você não está no destaque, porque ninguém te olha, ou porque o serviço que você faz é tão insignificante que ninguém vê, mas tem alguém vendo, tem alguém registrando, tem alguém marcando tudo, e naquele dia ele vai chamar você pelo nome, do mesmo jeito que ele chamar Paulo, naquele dia ele vai chamar Luciano também, vai chamar Priscila, vai chamar cada um de nós pelo nosso nome. E vai nos recompensar, e vai nos dizer, entra para o gozo do seu Senhor. Então, o mais importante não é você ser conhecido aqui, mas o importante é você ser conhecido lá no céu. Então não viva em desarmonia, não viva brigando por estas coisas que talvez vai tirar a sua paz, vai tirar a sua alegria. E aí Paulo chega no versículo de número 5. O 4 ele diz, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai no Senhor. Nós já falamos sobre essa questão da alegria. A alegria principal é o nome no livro da vida. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, ele falou, olha, eles voltaram depois de expulsar demônio daquela missão, expulsaram o demônio, curaram enfermos, voltaram cheios de alegria. Aí Jesus falou, eu vi o Satanás sendo lançado do céu. Não se alegra por essas coisas, mas alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe qual que é o nosso sentimento de alegria? Nós temos que ser alegres porque Deus tem o nosso nome escrito no livro da vida. Os problemas podem bater, as adversidades podem bater, pode acontecer muita coisa, mas a alegria que está dentro de nós é a alegria da salvação. O salmista escreveu e disse, olha Senhor, volta a tornar em mim a alegria da sua salvação. Quando nós temos certeza de salvação, nós vivemos uma vida alegre. Pode ser num momento de dificuldade, de adversidade, passando os piores perrengues, mas você está alegre porque o seu nome está no livro da vida, porque você é salvo e você tem a certeza que o Senhor está com cada um de nós. Aí a terceira recomendação de Paulo para nós e para aquela igreja, e aqui nós vamos ficar um pouquinho mais, é sobre não viva uma vida marcada pela ansiedade. Não viva uma vida marcada pela ansiedade. E os irmãos já ouviram, e todos nós, que hoje a ansiedade é o mal do século. É a doença do século, é a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, em 2019, dados de 2019, ela disse que mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo apresentaram algum sintoma de ansiedade. E depois da Covid-19, esse número aumentou em aproximadamente 25% de pessoas que têm esse problema de ansiedade. Que a ansiedade toma conta. Mas o que é a ansiedade? A primeira coisa que nós precisamos entender, o que é a ansiedade? Ansiedade é um sentimento. Ansiedade é um sentimento, representado por um conjunto de emoções que produzem uma sensação de alta expectativa quando algo está para acontecer. Então quem já assistiu lá o filme Divertidamente 2, tem lá, né, tem a ansiedade lá, e todos nós temos. Ninguém adianta aqui falar, eu não sou ansioso. Todos nós temos um grau de ansiedade. E ela faz parte da nossa composição, porque ela é uma emoção. Ansiedade é uma emoção, é um sentimento que todos nós temos, e quando ela é controlada,
quando ela é periódica, quando ela não é prejudicial, quando ela é esporádica, de forma normal, ela é até boa. Sabe, porque ela previne nós de algumas coisas. Porque se a pessoa, ela não vê perigo, ela não vê nada, ela não planeja, ela não projeta o futuro. Então, tem um tipo de ansiedade que nós temos e ela faz parte, são sentimentos que estão em nós e ela é boa. Tem ansiedade que ela faz bem, nós não podemos viver sem ter esse sentimento. O problema que a Bíblia vai brigar, o problema que a Bíblia vai tratar, que Deus vai condenar, é quando a ansiedade, ela toma todo o nosso pensamento. Então, de forma esporádica, de forma normal, a ansiedade ela está dentro de nós. Mas quando esse sentimento torna prejudicial, é quando ele toma conta dos nossos pensamentos por mais tempo que deveriam e vem acompanhado de angústia. A ansiedade ruim, a ansiedade que a Bíblia condena e que Deus quer tratar conosco, talvez nessa noite, é esta preocupação excessiva. É você, no termo bíblico, quando fala sobre ansiedade, a tradução bíblica é de se angustiar, é consumir-se. É você ficar se consumindo com esses determinados pensamentos, com determinados sentimentos que vai tomando conta da sua vida. Você vive só com aquilo remoendo a sua mente, a sua cabeça, e você não consegue lidar com isso. Uma outra questão que a Bíblia fala sobre esse sentimento de angústia é de ser dividido à força. A ideia que Paulo usa nesse texto, de quando ele fala sobre ansiedade, é de alguém que é dividido, de uma forma forçada. Você não quer viver aquele sentimento, você não quer viver aqueles pensamentos, mas ele te toma e você não consegue controlar e ele vai te rasgando no meio. É a ideia do texto que Paulo está dizendo. Olha, vocês não andeis inquietos, não estejais inquietos ou não estejais ansiosos pelo quê? Por coisa alguma. A recomendação é que nós não podemos ficar ansioso por coisa alguma. Coisas que vão nos tirar todo o nosso, consumir todos os nossos pensamentos, consumir toda a nossa energia, está concentrada em algo que você nem sabe se vai acontecer. Diz que 70% das nossas preocupações nem acontecem. A gente sofre antes da hora. A gente sofre antecipadamente. Nós vamos colocando, enchendo a cabeça de tantas coisas que nunca vai acontecer. E isso vai gerando angústia, vai gerando um monte de sentimento. Eu lembro uma vez, a Priscila estava com nódulo na tireoide. E aí nós fomos fazer o exame, foi lá em Mogi, fez o exame. O médico, não nem fez o exame, o médico pediu o exame. E no caminho, voltando, a Priscila estava, nossa, pode ser um câncer. Pode ser o nódulo, pode ser. E o que vai acontecer? Eu falei, menina, o médico só pediu o exame. O nódulo cresceu, acalma aí que vai. Vamos fazer o exame primeiro. Depois do resultado do exame, aí a gente sofre. E tem gente que vive assim. Ele está sofrendo antecipadamente. Ele fica projetando. Olha, amanhã, já imagine se amanhã chover, a minha casa vai alagar. Olha, eu deixei não sei o que lá e vai, né, gente, eu não lembro se eu desliguei o fogo, se eu desliguei o fogão, e o que pode acontecer? Pode acontecer um acidente, e o fulano vai morrer. Eu cheguei um tempo, irmãos, que eu deitava na cama assim, e ficava pensando, Jesus, meus filhos podem morrer. E aquele pensamento foi consumindo, e mas não morreram ainda, eu vou estar chorando pelo algo que nem... Então você vê que a nossa mente, às vezes, trabalha em situações que não aconteceu e que não vai acontecer, e nós ficamos ali levando esse sentimento, essa angústia de coisas que não estão no nosso controle. A ansiedade é nós sofrermos por algo que não está no nosso controle. Porque Jesus disse que a gente não consegue controlar nem o cabelo da nossa cabeça.
Ele diz que nós não conseguimos acrescentar nenhum côvado sobre a nossa vida. Um côvado é 45 centímetros. Jesus diz que a gente não consegue acrescentar 45 centímetros na nossa vida, mas a gente fica preocupado, ansioso, nós ficamos questionando muita coisa. Então, a ansiedade em si, um escritor diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado de algo que não vai acontecer ou que pode acontecer, e aí se acontecer nós sofremos duas vezes, porque nós sofremos antes de acontecer e sofremos quando acontece. Então o meu conselho para você hoje: sofra só se acontecer, antes você não precisa sofrer. Então é um sentimento errado, é um pensamento errado, e esse pensar errado e esse sentir errado é que a Bíblia condena. Então não é o sentimento da ansiedade, mas é quando esse pensamento errado, esse sentimento errado nos leva a viver nesta briga, nos dividindo em força. E a ansiedade é o quê? O que é então a ansiedade? A principal circunstância, a principal questão da ansiedade é o quê? As nossas preocupações exageradas com as circunstâncias da vida e com as coisas materiais. A maioria do que nos consome mais são circunstâncias da vida e problemas, coisas materiais. O que é coisa material? Dinheiro. Uma boa parte das nossas ansiedades é causada por causa de dinheiro. Porque Jesus disse o que lá em Mateus 6? Ele diz: olha, não andeis ansiosos ou não andeis inquietos. Pelo quê? Pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir e pelo que vocês vão beber. E qual que é a nossa maior preocupação? É que se Deus vai cuidar de nós amanhã. Nós angustiamos tanto com o amanhã que a gente fica preocupado. Será que Deus vai cuidar de mim amanhã? Será que amanhã vai ter pão? Será que amanhã vai ter roupa? Será que amanhã vai acontecer alguma coisa? E essas preocupações vão tomando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e nós ficamos que nem aquele povo de Israel quando saiu do Egito. E Deus disse: olha, eu vou mandar o maná todo dia. Vocês pegam somente para comer no dia. Não pega mais, porque no outro dia eu vou mandar maná de novo. Eles olharam e falaram: o quê? Possa ser que ele esqueça, possa ser que ele não se lembre, possa ser que ele não... Uma coisa, eu vou guardar. Vamos guardar o maná, porque pode ser que Deus não venha amanhã. E às vezes a gente vem para o culto, a gente escuta a palavra, mas a gente sai com essas preocupações. Será que Deus vai cuidar amanhã? Será que Deus vai cuidar de mim se eu não estiver trabalhando? Será que Deus vai cuidar de mim? Será que o meu salário vai ser suficiente? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou conseguir comer? E nós vamos colocando um monte de ansiedade, e essa ansiedade vai nos tirando o quê? A confiança de Deus. O pior problema da ansiedade é que ela tira de nós a confiança num Deus que cuida de cada um de nós, porque Ele disse: olha, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das aves, Ele cuida da planta que nasce. E Ele disse: será que vocês não são mais importantes do que uma ave? Será que você não é mais importante do que uma planta que nasce hoje, amanhã está morta? Ele está dizendo: vocês são mais preciosos para mim, e eu cuido de cada um de vocês. Então Ele diz: por que vocês estão ansiosos? Ele diz: quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Quem é os gentios? Os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus. Ele diz: quem anda preocupado com essas coisas são os gentios, pessoas que não conhecem a Deus. Mas eu e você, que conhecemos a Deus, nós temos certeza que Ele cuida de mim e cuida de você, e Ele não vai nos deixar faltar nada. Esses dias eu vi um pastor Gesiel Gomes, pregando. E ele foi falar com um rapaz e ele falou: será que Deus não manda mais corvo para cuidar de profeta? Não? Hoje a gente imagina que Deus não cuida mais assim. Mas o Elias está lá. Deus falou: Elias, vai lá, apresenta-se ao Acabe lá, diz que não vai chover durante 3 anos e 6 meses. E não choveu, irmão. Você imagine, a gente, né, nesse calor aí já estamos... Você está vendo a falta de alimento, o preço lá em cima, como que está. Agora você imagine 3 anos e 6 meses sem chuva. A escassez. Comida não tinha.
Você pega lá o texto, você olha, o Acabe sai lá para pegar alguma coisinha para comer lá, para dar para o gado, porque não tem mais nada. Aí Deus fala, agora você vai lá para o Querite, tá bom, Elias? Fica lá que eu vou cuidar de você. E lá no Querite tem água, mas não tem pão e não tem carne. Só que o texto bíblico diz que todo dia de manhã Deus mandava o corvo. Para nós hoje o corvo é o urubu. Tá? A gente fica, né? O corvo é um urubu. Pegava carne, pão, trazia no bico e trazia e deixava lá. Come, Eliseu. No final do dia, de novo, o corvo trazia carne e trazia pão, enquanto o Elias está lá no Querite, sem fazer nada, sem trabalhar, esperando o cuidado de Deus. Todo dia Deus tinha carne e tinha pão, e não faltava na vida do Elias. E o dia que o Querite secou, o dia que acabou a água, Deus falou para Elias, Elias, olha, vou te mandar um lugar, eu já preparei uma viúva que vai cuidar de você, vai até lá Sarepta, que lá tem uma viúva que vai cuidar de você, enquanto não chover na terra, essa mulher vai cuidar de você. Aí ele chega na casa da viúva, e se sou eu e você, imagine que a viúva é rica, é a viúva Guel, cheia do dinheiro. Mas quando chega lá, a viúva é a irmã Linda. Não, você é rica. O Elias chega e a viúva vem, Deus fala para ele, Elias, é essa viúva aí que vai cuidar de você, tá? Aí ele fala, ô moça, faz um bolo, traz aqui para mim, que eu tô... Aí ela falou, ô rapaz, a única farinha que eu tenho é só para comer hoje, fazer um bolinho, comer eu, o meu filho, e nós vamos morrer amanhã, porque não tem mais nada. Aí o Elias falou, não rapaz, Deus mandou eu vir aqui. Vai morrer ninguém, faz o bolo para mim. Primeiro vai lá, faz o bolo para mim, porque depois que você fizer o bolo para mim, eu comer, a palavra de Deus para você é essa, não vai faltar a botija, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. Enquanto não chover na terra, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, porque eu vou cuidar de você e da sua família. E a Bíblia diz que ela fez o bolo para Elias, trouxe, Elias comeu, e no período que Elias ficou ali, todo dia, eu não sei como, mas a farinha multiplicava na panela e o azeite multiplicava na botija, não faltava. E aí, sabe o que Deus diz para nós? Não vos preocupais com o dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal. A oração do Pai Nosso, ele diz o quê? O pão nosso de cada dia, o Senhor vai dar para nós o pão de cada dia. Tem gente que Deus não vai dar uma fartura, não vai dar o pão, olha, que vai sobrar, que você vai guardar por muitos dias, mas todo dia vai ter o pão na sua mesa, não vai faltar, porque o nosso Deus cuida de nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque vocês andais ansiosos, inquietos, não andais ansiosos, inquietos por coisa alguma. A ansiedade é essa preocupação, é essa angústia de como vai ser o amanhã. Eu quero dizer para mim, dizer para você, o amanhã está na mão de Deus e não vai faltar nada para nenhum de nós. Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você, independente do governo, independente do sol, independente da chuva, independente se você for no mercado e o preço aumentou, Deus vai cuidar de nós e não há de faltar sobre a minha e sobre a sua mesa. Não estejais inquietos por coisa algumas. E aí ele vai dizer, qual que é o remédio para... Qual que é o remédio para a gente não viver uma vida ansiosa? O que nós precisamos fazer para não viver uma vida ansiosa? Aí ele vai dizer, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, Pedro também nos dá uma orientação sobre isso. Ele diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe qual que é o remédio para vencer a ansiedade? O apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração, súplica com ação de graça. O remédio para uma vida
alegre, sem ansiedade, sem viver ansioso, preocupado, se corroendo por dentro, ora. Não tem outra solução. A mensagem da palavra de Deus, o que Deus quer de nós, Ele diz, olha, que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Nós precisamos orar. Sabe qual que é o remédio para vencer a nossa ansiedade? Oração. Colocar diante de Deus as nossas inquietações. Sabe aquele que está te angustiando, está te inquietando, que está martelando a sua mente? Paulo diz, ore. E coloca diante do Senhor, faça conhecida de Deus. Não é que Deus não saiba, porque a Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas. Antes que aconteça, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir a minha e a sua voz. Ele quer ver que nós dependemos e confiamos nele. Então Ele diz, ore, coloca diante de Deus as suas petições. Com oração, súplicas e ação de graça. Então aqui tem 3 tipos de oração. Oração, súplica ou petição e algumas outras, e ação de graça. O que é oração? Oração, a primeira parte, irmãos, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Um filho que entra, chega na presença do pai, ele quer alguma coisa, ele já chega pedindo, né? Você fala, só vem aqui pedir, né? Olha lá, o João está lá encostado com o Erasmo no carro, mas ele é esperto. Quando ele quer alguma coisa, ele chega, abraça, aí a gente manda ele comprar alguma coisa, ele fala, não, eu vou, mas eu posso comprar um docinho? Posso comprar um chicletinho? E aí, né, você vê, aí amolece o coração do pai, vai lá, tá bom, compra o doce, e assim. E com Deus é a mesma coisa, a oração começa, você não pode chegar diante de Deus já entrando de qualquer jeito, você tem que chegar diante de Deus, e o apóstolo Paulo diz, olha, a primeira coisa é a oração. Oração está relacionada à adoração, e Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele diz primeiro que, olha, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A primeira parte da oração que nós fazemos para Deus é uma oração de adoração. De adoração por quê? Porque Ele é maior do que eu, Ele é maior do que você, Ele é um Deus soberano, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus de todas as coisas. E quando eu entro na presença dEle com esse sentimento de adoração, quando eu começo a adorar ao Senhor, as angústias, as ansiedades já vai passando. Porque você já começa a entrar na presença do Senhor e você começa a dizer, Senhor, Tu é grande, Senhor, Tu é maravilhoso, Senhor, Tu criou todas as coisas, nada está fora do Teu controle. Aí o seu coração já vai se quebrantando. A adoração prepara a nossa entrada em oração diante de Deus. Aí depois que você adora, aí Paulo diz, agora você vai fazer o quê? A sua súplica, a sua petição. Não é isso que a oração do Pai Nosso ensina? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, nos dai hoje o pão nosso de cada dia. Primeiro você adora, depois você pede. Primeiro você confia na grandeza de Deus, e aí depois você começa a pedir. E o pedir é o quê? É colocar a sua ansiedade, é colocar a sua necessidade diante de Deus. Ele diz, olha, faça conhecida de Deus a sua necessidade, a sua ansiedade, aquilo que está consumindo o seu coração, que está te angustiando, está tirando a sua paz. O apóstolo Paulo ensina para mim e para você, Jesus ensina para nós, pode pedir, porque nós temos um Deus que está ouvindo a minha e a sua oração. E em certa passagem, Lucas, ele diz, qual é o pai, por mal que ele seja, o filho lhe pedir pedra, o filho lhe pedir pão, ele dá pedra, o filho lhe pedir um peixe, e ele dá uma serpente. Ele diz, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, imagine o nosso Pai Celestial que é bom, se Ele não vos dará até mesmo o Espírito Santo e todas as outras coisas. Quando nós pedimos, irmãos, de forma correta, Deus vai cuidar de nós, e aí talvez a resposta não venha no momento, mas essa angústia, essa ansiedade, esse medo que está tomando conta de você, quando você ora, você levanta de uma outra maneira. Você entra diante do Senhor angustiado, preocupado, com medo de tantas coisas, mas quando você ora, parece que não aconteceu nada, mas você já levanta com um sentimento de paz,
já levanta com um sentimento de confiança, dizer, olha, Deus está controlando todas as coisas, e Ele vai me dar uma resposta, Ele vai me dar uma saída no meio de tudo isso. Então, a sua condição, a minha condição é orar. Põe diante do Senhor todas as suas necessidades, ora. Sabe, não fica fazendo rodeio. Adorou, engrandeceu ao Senhor. Agora, Paulo diz que nós temos aberto um vivo e novo caminho. Nós temos acesso ao trono da graça. E nós podemos pedir tudo. E João diz que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer tudo que nós pedimos. Jesus diz, vocês não recebem porque vocês não pedem. Então, se você está angustiado, preocupado, o conselho de Deus para nós, para essa sua vida de ansiedade, é que você ore. Aí eu não sei como você vai orar, quanto que você vai orar, mas você precisa orar. E a terceira parte da oração é que uma oração com ações de graça. Lembra na primeira mensagem que eu falei que nós temos que ter um coração grato? Tem gente que não consegue agradecer. Ele não tem um coração grato diante de Deus, ele só reclama, ele só murmura. Aí você olha para você, olha para a sua vida, e você vai ver, se você olhar em volta, tem gente pior. Você está aqui vestido, você acredita que todos nós, ou a grande maioria, comeu pelo menos 3 vezes, teve um que já comeu umas 4 vezes hoje, 5, mas pelo menos 3 você tomou café, você almoçou, alguns já tomou o cafezinho da tarde, outros já estão esperando a janta, e a gente não consegue olhar com o coração agradecido. A gente só fica pensando no que nós não temos. Mas você tem sapato para colocar no pé, você tem uma roupa, você tem tantas bênçãos que o Senhor tem dado, e nós não paramos para agradecer. Mas o sentido que Paulo diz aqui, você pede, você adora e você agradece. Diz, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Olha, está faltando isso, mas o Senhor já me deu isso, o Senhor já me deu aquilo, e eu sou grato ao Senhor pelo seu cuidado poderoso, amoroso para com a minha vida. Então, a oração, ela é marcada também por gratidão. E sabe o que acontece? Tem pessoas que não oram porque ele só ora para pedir. Aí quando não tem nada para pedir, ele não consegue orar, porque ele, eu vou lá orar porque não tem nada, está tudo certinho, está boa. Mas vem orar para agradecer, dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem me sustentado, porque o meu nome está no livro da vida, porque o Senhor tem cuidado de mim em todas as situações. Tenha um coração grato. Qual que é a outra coisa que Paulo diz sobre o remédio para vencer a ansiedade? Está no versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe qual que é a outra coisa que vai nos ajudar a vencer a ansiedade? É paz de Deus. Não é a paz com Deus. Paz com Deus nós já temos quando Jesus morreu, você aceitou Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, agora temos paz com Deus, não somos mais inimigos de Deus. Temos paz com Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você tem paz com Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que nós temos agora essa paz que vem de Deus, que excede todo o nosso entendimento, e ela vai guardar o nosso coração. A ideia de Paulo aqui é um soldado que fica de sentinela na porta de entrada, recepcionando quem chega. Então, para nós hoje, é um porteiro que fica ali na porta, dizendo quem pode entrar, quem não pode. Esse pode, não, você não está convidado, cadê sua... É isso que Paulo está, a ideia é essa, de alguém que está como guarda, e ele diz que quem é a nossa guarda? É a paz de Deus, que vai guardar o nosso coração. Quando você tem uma vida de oração, quando você coloca diante de Deus as suas necessidades, as suas causas, essa paz de Deus vai ficar na porta do seu coração. Aí quando a ansiedade bater, quando o medo chegar, quando a angústia vier, Deus que vai recepcionar lá com a paz, e dizer, não, aqui não entra mais não,
aqui já está resolvido, o meu filho já entregou tudo, pode ir embora, porque agora ele está com o coração cheio de paz, e esta paz que excede todo o entendimento, que eu não consigo compreender, homem nenhum consegue compreender, é esta paz que Deus quer trazer para mim e para você. Foi isso que ele disse para os discípulos lá, quando Jesus morre e ressuscita, e aí eles estão fechados lá no cenáculo com medo, angustiado, pensando o que vão fazer da vida. Aí Jesus entra no meio, aparece, e a primeira coisa que Jesus disse é: paz seja convosco. Eles estão com medo, Jesus disse: olha, paz seja convosco. E nesta noite, para vencer a sua ansiedade, você precisa deixar que a paz de Deus invade o seu coração, que a paz de Deus seja um guarda sobre a sua vida. A outra receita de Paulo, no versículo 8, ele diz que nós precisamos pensar de maneira correta. Quer vencer a ansiedade? Pensa de maneira correta. Ele diz o quê? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós vivemos uma guerra na mente. É aqui nos nossos pensamentos. E se você não pensar corretamente, você perde. Porque Provérbios 27 diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Se você se vê como um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você se vê como um perdedor, você vai ser um perdedor. Se você se vê como um fracassado, você vai ser um fracassado. É assim como você se vê. Então nós precisamos tomar cuidado como está a nossa mente. E Paulo diz: olha, a outra coisa que vai ajudar você a vencer a ansiedade, lembra que eu falei? Um pensamento errado e um sentimento errado. Se você pensar errado, a ansiedade vai tomar conta da sua vida. Mas Paulo vai dizer para nós: pensa o que é verdadeiro. Sabe, a gente fica colocando na nossa mente muita mentira. E o diabo, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele vai lançar mentira. E ele venceu Eva dizendo que é com uma mentira. Ele diz: olha, não foi isso que Deus disse, não. E às vezes vem a mesma coisa no nosso pensamento. Ele coloca, não, ó, foi isso que Deus falou, não, viu? Deus não vai. Fica aí confiando em Deus, você vai ver o que vai acontecer com você. Fica aí esperando aí, ó, você vai. E aí a gente vai guardando esses pensamentos, vai deixando que essa mentira entra em nós. Mas Paulo diz: olha, pensa em tudo que é verdadeiro. E um texto que Jesus disse que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Mais adiante ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que é fisicamente e espiritualmente, aquilo que nos alimenta é aquilo que nós somos. Se você come porcaria, você vai ter uma saúde deficiente. Se na vida espiritual você está comendo só porcaria, você vai ter uma vida espiritual também cheia de problemas. Você vai ter colesterol, você vai ter, você vai ter obesidade, vai ter um monte de problema relacionada também na vida espiritual. Porque como nós nos alimentamos, que mensagem que está tomando conta da sua mente? Umas mensagens cheias de enganos, de mentiras. Paulo diz: olha, vocês têm que pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro. Sabe, aí você consome só porcaria, consome só informações erradas, fica lá na internet vendo só o que não deve, vendo só uns vídeos lá que não te traz nada de bom, e você está consumindo isso. Na hora que vier o problema, sabe o que a sua mente vai fazer? Vai trazer isso para fora. E aí a boca fala, aí a murmuração vem. Por quê? Porque você está com a mente cheia de coisa ruim. Mas nesta noite, se você quer vencer a ansiedade, se você não quer ter uma vida ansiosa, cuida da sua mente. Pensa no que é verdadeiro, pensa somente no que é honesto, pensa naquilo que é justo, pensa em tudo que é puro, tudo que é amável. E aí a sua mente vai ser guardada. A última coisa que Paulo diz para nós, para viver uma vida alegre, para vencer a ansiedade, é que você precisa praticar. Olha o verso 9: que também aprendeste e recebeste, e ouvistes, e viste em mim, isso fazei,
o Deus de paz será convosco. Não adianta nada, irmãos, nós apenas sermos ouvintes. Tiago escreve e diz: olha, não seja somente ouvinte, mas se torne praticante da palavra. Nós precisamos viver na prática. Nós precisamos sair de sermos apenas consumidores da palavra e deixar que ela seja realmente impressa em nós na vida. No dia a dia, nós precisamos praticar a palavra. Se Deus está dizendo que Ele vai cuidar de nós, você tem que sair daqui e olhar lá e você não vê nada, mas você tem que chegar e dizer: olha, Deus falou que vai cuidar de mim, então eu vou praticar na minha vida esta palavra, eu vou crer que Deus vai cuidar de mim, eu não vou deixar que a palavra, alguém falou: você vai morrer assim, você falou: não, Deus falou que eu não vou morrer, então acabou, eu vou praticar a palavra, eu vou viver a palavra, eu vou viver o que Deus disse para mim. Então é nisso que Paulo está dizendo, nós precisamos fazer, praticar. E ele diz: olha, e toma eu como exemplo. Ele diz: o que vocês aprendessem de mim, que vocês recebessem, o que vocês ouviram de mim, isso vocês fazem. Ele está dizendo: o modelo sou eu. Olha para mim, vê como eu vivo e faça igual. É isso que Paulo está dizendo. E aqui vem uma outra situação. Qual o modelo que nós estamos seguindo? Porque nós podemos estar olhando para modelos errados. Sabe, às vezes nós estamos seguindo pessoas erradas. Às vezes nós estamos seguindo modelos errados, de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não andam com Deus, de pessoas que não professam a fé, de pessoas que não conhecem a Deus, e nós estamos seguindo essas pessoas, e depois o fim dessas pessoas é a perdição, e nós vamos também ser levados para a perdição que eles estão sendo caminhados, porque nós estamos seguindo modelos errados. Então Paulo está dizendo: olha para mim, sabe, pega modelo alguém, quer construir uma família, pega de modelo alguém que tem uma família exemplar, pega uma família que seja exemplo, que seja modelo. Quer ser um filho abençoado? Olha para um filho que já andou, que já foi abençoado, que já tem uma vida próspera. Você fala: opa, vou seguir esse conselho, vou seguir essa caminhada aqui. Pega conselho de pessoas que viveram coisas boas, porque senão nós vamos seguir modelos errados. Tem gente vivendo uma vida seguindo pessoas erradas, ouvindo conselhos errados, conselhos que vão te afastar de Deus, conselhos que vão te levar para uma vida longe de Deus. Mas nesta noite eu quero te convidar a que você comece a praticar e seguir modelos certos, pessoas que temem a Deus. Não siga modelos errados. Para você vencer a ansiedade, você precisa orar, você precisa pensar corretamente, e você precisa praticar, e você precisa seguir modelos certos. Aí você vai vencer a ansiedade, vai vencer uma vida de desacordo, de brigas. Você vai ficar firme no Senhor quando você tiver tudo isso que o apóstolo Paulo nos ensinou nesses primeiros 9 versículos de Filipenses. A minha oração para nós irmos para finalizarmos é que você vive uma vida longe da ansiedade que consome a sua vida. Sabe, o meu desejo e o desejo de Deus para nós nessa noite é que você viva uma vida longe dessa ansiedade que está te... E para vencer a ansiedade é você colocar diante de Deus.